Bom, ok, agora vamos falar sobre a memória RAM, também conhecida como memória principal. Bom, essas memórias são memória do tipo volátil, ou seja, só armazena as informações enquanto houver energia. O computador desligou, tudo que está na memória principal é perdido. Ok? Dependendo do caso, se adicionarmos memória RAM, o computador pode melhorar o seu desempenho. Então, vamos supor que você leva esse computador, está achando seu computador lento, leve na assistência técnica. O técnico lá abre o seu computador, ele pode detectar que adicionar mais memória RAM, ou seja, mais um chip desse, um dispositivo, um hardware desse aqui, pode ser uma solução para melhorar o desempenho da sua máquina. Tá? Mas isso depende do caso e deve ser analisado. Mas a memória RAM, também conhecida como memória principal, é uma memória volátil, só armazena informação enquanto houver energia, e quando comparadas com as memórias secundárias, como por exemplo o HD e o SSD, são memórias mais velozes, que conseguem transmitir a taxa de transferência em milhões por segundo é muito maior. Ou seja, consegue transmitir informação mais rápida para serem utilizadas pelo computador. Ao longo do tempo, essas memórias foram evoluindo tanto em velocidade, como consumo de energia e como capacidade de armazenamento. E aqui nós temos exemplificado a evolução dessas memórias da família DDR. Bom, as memórias RAM da família DDR são classificadas como DDR, DDR2, DDR3, DDR4 e ano passado, em 2020, surgiu, foi lançado as memórias da família DDR5, que são mais velozes do que a DDR4. Bom, mas aqui estamos exemplificando da DDR até DDR4. Aqui na figura nós temos as especificações técnicas dessas famílias de memória. Quando foram surgindo, então DDR em 2002, DDR2 em 2004, DDR3 em 2007, DDR4 em 2014 e, como falei para vocês, DDR5 surgiu ano passado, em 2020. Nesse tipo de memória, o que acontece? A evolução que nós percebemos. Quando vocês forem baixar esse material lá do CVA e forem dar zoom, vocês vão perceber aqui a evolução no canto esquerdo dessas memórias em consumo de energia em volts, tá? Velocidade de transferência e densidade da memória. O que é a densidade de uma memória? É quanto de informação ela consegue armazenar por célula. Essas memórias principais, elas possuem várias células, tá? E aí, dependendo do tamanho da célula, cada célula tem uma capacidade de armazenar informação. Quanto maior for a capacidade de armazenar informação em uma célula, melhor. Tá? Então, na família DDR, lá em 2002, elas consumiam a voltagem dessas memórias era de 2,5 volts. A velocidade de transferência em geral da família DDR era de 266 milhões de instruções por segundo. E a densidade, ou seja, cada célula conseguia armazenar 128 megabytes. Não era a memória inteira que tinha 128 megabytes, tá, senhores? Era uma célula. Para saber o tamanho inteiro da memória, basta saber a densidade de uma célula e multiplicar pela quantidade de células. Memórias DDR normalmente estavam ali na casa de 512 megabytes, 1 GB, até 2 GB nós tínhamos memória da família DDR, por exemplo. DDR2 surgiu em 2004, já consumia menos energia, operava em 1.8 volts, então teve uma redução de 28%, de 2.5 volts para 1.8 volts, consome menos energia, isso é melhor. Teve um aumento de velocidade em relação à DDR de 50%, né? As memórias da família DDR operavam em 266 milhões de instruções por segundo, já a DDR2, 400 milhões de instruções por segundo, então consegue transferir muito mais informação em um segundo. E a densidade teve uma melhora de 100%. Antes armazenava 128 MB por célula,
agora armazena na DDR2, isso lá em 2004, 256 MB por célula. Então a gente consegue guardar mais informação por célula nas memórias DDR2. Memórias da família DDR3, diminuindo ainda mais o consumo para 1.5 volts, teve uma redução de 16% em relação ao consumo da DDR2. Aumentou a taxa de transferência em 166%. Agora, as memórias lá em 2007 da família DDR3 transmitiu as informações em 1066 milhões de instruções por segundo. Tá? Enquanto na DDR2 era 400 milhões, aqui é 1066 milhões de instruções por segundo. 1066 MT por segundo. Né? E a densidade aumentou em 300%. Agora cada célula consegue guardar até 1 GB de informação. DDR4 surgiu em 2014, diminuiu o consumo em 20%, consome 1.2 volts para operar, precisa de 1.2 volts para operar. Aumentou em 100% a velocidade, agora consegue transferir 2.173 milhões de instruções por segundo. E aumentou a densidade em 300%, agora cada célula consegue guardar 4 GB de informação. Tá? Então, essas são as evoluções da memória. Vocês não trouxe aqui, mas por curiosidade, se quiserem, podem pesquisar essas especificações da memória DDR5. O que a gente precisa saber das memórias principais do nosso computador, da memória RAM? Algumas coisas. Primeiro, ela é uma memória volátil, ou seja, armazena informação somente enquanto houver energia. São mais rápidas do que as memórias secundárias, ou seja, HD e SSD. Evoluíram ao longo do tempo, otimizando o consumo de energia para operar e otimizando a velocidade, são cada vez mais velozes. Tá? E conseguem armazenar mais informações por célula ao longo do tempo. E elas aumentaram a sua capacidade de armazenamento também. Hoje em dia é comum a gente ter memória principal aí nas nossas máquinas de 8 GB, 16 GB. Então elas aumentaram a capacidade de armazenamento. Porém ficaram mais caras. Óbvio, elas ficaram mais velozes e ficaram mais caras. Porém, como elas são mais velozes, isso beneficia o nosso computador como um todo, o desempenho do computador como um todo. E a evolução dessas memórias gira em torno da família DDR, que é a dupla taxa de transferência. DDR é essa sigla, dupla taxa de transferência. Tá? Então ela consegue transmitir até 2 informações por essa taxa de transferência que estamos analisando aqui. Mas é isso que precisamos entender da memória principal. Tá? Bom, além da memória principal, seguindo na nossa hierarquia aqui de memória, temos a memória cache. A memória cache, como já conversamos, são aquelas memórias que ficam na própria placa da nossa CPU, da nossa unidade central de processamento. Então aqui estão as memórias cache. A memória cache, elas estão divididas em vários níveis. Cache L1, que é nível 1, Cache L2, nível 2 e Cache L3, nível 3. Quanto menor o nível da cache, mais próximo ela está do processador. E o que significa ela estar mais próxima do processador? Significa que a cache L1 no nível 1 é menor e mais rápida. Quanto mais próximo do processador, mais rápida ela tem que ser, para diminuir aquilo que nós conversamos, né? Diminuir a latência entre capacidade de trabalho e capacidade de transferência dessas informações. Então aqui a gente consegue armazenar pouca coisa, em mega, é questão de mega aqui. Mas a velocidade dela é muito maior do que a cache L2. Quanto mais distante ela estiver, mais lenta ela vai ser, lenta entre aspas, né? Continua sendo muito rápida, mas em relação a L1 vai ser mais lenta. Porém, consegue guardar mais informação.
Agora, qualquer cache que a gente compare, L1, L2, L3, elas são muito mais rápidas do que a memória principal. Então imagine, na memória principal a gente está falando, por exemplo, uma DDR4 consegue transmitir 2.133 milhões de instruções a cada 1 segundo. Se isso numa cache é muito lento, né? Então, se você acha que a memória principal é rápida, as caches são muito mais. Porém, elas armazenam pouca informação. Então, o que acontece? Para o processador trabalhar, ele só conversa com a cache nível 1. Se não tiver aqui a informação que ele precisa, aí a cache vai conversar com essa para transmitir. E assim é hierarquicamente. Por isso, falamos que existe uma hierarquia de memória. As informações da memória principal são transmitidas para a cache. Da cache, o processador consulta. Só que no processador podem existir vários níveis de cache, como estamos vendo aqui. Nível 1, nível 2 e nível 3. Se existirem vários níveis, então o processador conversa com apenas o nível 1, que é a menor, porém mais rápida. Ok? Então, toda vez que vocês forem comprar ou pesquisar sobre processador da máquina, verifiquem lá a configuração da cache. Primeiro, quantos níveis tem e a capacidade e velocidade de transferência de cada uma. Quanto mais veloz, melhor será o desempenho da sua máquina. Ok, pessoal? Então, sobre memórias é isso. Eu trouxe aqui no final da aula, para nível de curiosidade, um computador aberto, para enxergarmos esses componentes que conversamos na aula de hoje. Então, aqui está a figura. Esse é um gabinete, aquele gabinete preto ou branco que a gente enxerga, só que ele aberto. E aí, o que temos aqui? Ora, enumerei aqui pra gente, tá? Aqui no 1, vocês estão vendo esse ventiladorzinho? Esse ventiladorzinho é chamado de cooler. Para que ele serve? Para resfriar o nosso processador. Então aqui embaixo desse cooler tem um chip como esse aqui, que é o nosso processador. Então, enxergou o ventilador? Saiba, embaixo dele tem o nosso processador, coração da nossa máquina. Aqui no 2, olha, é o nosso HD. Esse computador é o computador antigo, ele ainda não tem um SSD, ele tinha um HD aqui, ó, disco rígido. Tá? Aqui no 3 é a nossa placa de vídeo. Bom, se vocês já tiveram curiosidade, percebam que o monitor do nosso computador ele tem um cabo que precisa se conectar no gabinete. A gente enfia, né? Um cabo normalmente azul. Então, onde é que a gente vai conectar esse cabo azul? Na placa de vídeo, para poder transmitir as informações de vídeo para o monitor. Aqui no 4 é a placa de rede, ou seja, é a partir dela que a gente consegue conectar o nosso computador com a internet. É onde a gente coloca o nosso cabo de rede, aquele azul, ou a nossa antena Wi-Fi, né, para ter a internet sem fio. Então, a placa de rede. Nos notebooks, essa placa de rede existe, mas é integrada já. Fica lá o Wi-Fi, a gente consegue conectar. 5. Aqui no 5 é a nossa fonte de energia. É aqui que a gente liga o cabo que conecta o computador no estabilizador, no break ou na tomada. É a fonte de energia da máquina. Então, vendo que todos esses componentes que conversamos precisam estar conectados, né? Processador, placa de vídeo, placa de rede, o HD a partir do cabo e até a fonte de energia. Todos eles estão conectados aqui no 6, ó, que é essa placa azul maior no fundo, que é chamada de placa-mãe. Para que serve a placa-mãe, então? Para conectar todos os componentes da máquina, fazer eles interconectarem e conseguirem operar de forma harmônica aqui para que o computador funcione. Então a placa-mãe, né, tem os slots para conectar todos esses outros dispositivos, todos esses outros hardwares. 7, aqui olha, é onde fica a nossa memória principal, também conhecida como memória RAM, que são as nossas memórias não voláteis. No processador, como a gente já sabe, está impresso lá no mesmo chip a memória cache. Aqui no 2 o HD
E aqui no 8, para nível de curiosidade, olha, seria, hoje em dia está caindo em desuso, né? O nosso drive de CD e DVD. Tá? Então conecta aqui, coloquei porque CD e DVD também são tipos de memória. A gente consegue guardar informação lá. Memória não volátil, inclusive, né? As informações guardadas no CD e DVD não precisam de energia para estarem armazenadas. Então, por isso, são memórias não voláteis. Então, para fins de curiosidade, já que estamos falando tanto de computador, trouxe essa imagem para mostrar um computador aberto e seus devidos componentes. Obviamente, além desses, ainda existem vários outros, por exemplo, o drive e as portas USB, né, para conectarmos os nossos pendrive, HD externo e várias outras possibilidades são conectadas a partir das portas USB dos computadores. Tá? Então, isso é o que faz o computador funcionar. Percebam que ele compõe os quatro dispositivos genéricos da arquitetura de von Neumann. E para finalizar essa nossa unidade 1, na aula que vem estaremos falando e conversando sobre os nossos processadores. Até lá! Na aula que vem também disponibilizarei já a nossa lista de exercícios da unidade 1, ok? Fiquem bem, até a próxima aula.